Queridos irmãos e irmãs, bom dia. É hora da Ave Maria. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes a alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que vivas por longos anos e sejas feliz na terra que o Senhor teu Deus te dará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, continuamos com as catequeses do Papa Francisco sobre a velhice. Hoje leremos a catequese número 6, que tem como título Honra o pai e a mãe, o amor pela vida vivida. Hoje, com a ajuda da palavra de Deus que acabamos de ouvir, abrimos uma passagem através da fragilidade da velhice, marcada de uma forma especial pelas experiências de desorientamento e aviltamento, perda e abandono, desilusão e dúvida. Naturalmente, as experiências da nossa fragilidade face às situações dramáticas, por vezes trágicas, da vida, podem ocorrer em qualquer momento da existência. No entanto, na velhice podem causar menos impressão e induzir nos outros uma espécie de habituação, até de aborrecimento. Quantas vezes ouvimos ou pensamos, os velhos incomodam? Dissemos ou pensamos, as feridas mais graves da infância e da juventude provocam justamente um sentimento de injustiça e rebelião, uma força para reagir e lutar. Por outro lado, as feridas, até graves, da velhice são inevitavelmente acompanhadas pela sensação de que, em qualquer caso, a vida não se contradiz, porque já foi vivida. E assim os idosos são afastados um pouco até da nossa experiência. Queremos afastá-los. Na comum experiência humana, o amor, como se diz, é desconcertante, não volta à vida que ficou para trás com a mesma força com que se derrama sobre a vida que ainda está à frente. A gratuidade do amor também se vê nisto. Os pais sempre sabem-no desde sempre, os velhos aprendem-no depressa. No entanto, a revelação abre um caminho para uma diversa restituição do amor. É a via do honrar quem nos precedeu. A via do honrar as pessoas que nos precederam começa por aí, honrar os idosos. Este amor especial que abre o caminho sob forma de honra, isto é, ternura e respeito ao mesmo tempo, destinado à idade avançada, é selado pelo mandamento de Deus. Honrar pai e mãe é um compromisso solene, o primeiro da segunda tábua dos 10 mandamentos. Não se trata apenas do próprio pai e da própria mãe, trata-se da geração e das gerações que precedem, cuja despedida pode também ser lenta e prolongada, criando um tempo e espaço de convivência duradouro com as outras idades da vida. Por outras palavras, trata-se da velhice da vida. Honra é uma boa palavra para enquadrar este âmbito de restituição do amor, que diz respeito à velhice. Isto é, recebemos o amor dos pais, dos avós, e agora restituímos este amor a eles, aos idosos, aos avós. Hoje descobrimos o termo dignidade para indicar o valor de respeitar e cuidar da vida dos outros. Dignidade aqui equivale essencialmente à honra. Honrar pai e mãe, honrar os idosos, é reconhecer a dignidade que eles têm. Pensemos cuidadosamente sobre esta bela declinação do amor que é a honra.
O próprio cuidado dos doentes, o apoio a quantos não são autossuficientes, a garantia de sustento, podem carecer de honra. Falta honra quando o excesso de confidência, em vez de ser expresso pela delicadeza e afeto, ternura e respeito, se transforma em rudeza e prevaricação. Quando a fraqueza é repreendida e até punida como se fosse uma culpa. Quando a perplexidade e a confusão se tornam uma abertura para o escárnio e a agressividade. Pode acontecer inclusive dentro das paredes de casa, nas residências para anciãos, assim como nos escritórios ou nos espaços abertos da cidade. E incentivar nos jovens, porém indiretamente, uma atitude de suficiência e até de desprezo em relação à velhice, às suas debilidades e à sua precariedade, produz situações horríveis. Abre-se o caminho a excessos inimagináveis. Os jovens que ateiam fogo no cobertor de um mendigo, nós já vimos isto, porque o veem como um descarte humano, são a ponta de um iceberg, ou seja, do desprezo por uma vida que, longe das atrações e pulsões da juventude, já aparece como uma vida de descarte. Muitas vezes pensamos que os idosos são o descarte, ou colocamo-los nós no descarte. Desprezam-se os idosos e descartam-nos da vida, pondo-os de lado. Este desprezo, que desonra os idosos, na verdade, desonra-nos a todos nós. Quando desonro um idoso, desonro a mim mesmo. O trecho do livro do Eclesiástico é justamente severo sobre esta desonra, que clama por vingança aos olhos de Deus. Há uma passagem na história de Noé que é muito expressiva a este respeito. O velho Noé, herói do dilúvio e ainda grande trabalhador, jaz inconsciente depois de ter bebido uns copos a mais. Já era idoso, mas bebeu demais. Os filhos, para que não acordasse e se envergonhasse, cobrem-no delicadamente, com um olhar baixo, com grande respeito. Este texto é muito bonito e diz tudo sobre a honra devida ao idoso. Cobrir as fragilidades do idoso para que ele não sinta vergonha. É um texto que nos ajuda muito. Não obstante, todas as providências materiais que as sociedades mais ricas e organizadas disponibilizam para a velhice, das quais nos podemos certamente orgulhar, a luta pela restituição daquela especial forma do amor, que é a honra, parece-me ainda frágil e imatura. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, apoiá-la e encorajá-la, oferecendo um melhor apoio social e cultural àqueles que são sensíveis a esta forma decisiva de civilização do amor. Sobre isto, permito-me aconselhar os pais. Por favor, aproximai os filhos, as crianças, os filhos jovens aos mais velhos. Aproximai-os sempre. E quando o idoso estiver doente, um pouco fora de si, aproximai-os sempre. Que saibam que esta é a nossa carne, que foi isto que nos permitiu estar aqui agora. Por favor, não afasteis os idosos. E se não houver outra possibilidade, se não levá-los para um lar de idosos, por favor, visitai-os e levai as crianças para os ver. Eles são a honra da nossa civilização. Foram os idosos que abriram as portas, e muitas vezes os filhos esquecem-se disto. Digo-vos algo pessoal. Em Buenos Aires gostava de visitar as casas de idosos. Ia frequentemente e visitava cada um deles. Lembro-me de uma vez ter perguntado a uma senhora: quantos filhos a senhora tem? Tenho 4, todos casados, com netinhos. E começou a falar-me sobre a família. Eles vêm aqui? Perguntei. Sim, vêm sempre. Quando saí da sala, a enfermeira que tinha ouvido disse-me: Padre, ela mentiu para encobrir os filhos. Há 6 meses ninguém vem vê-la. Isto é descartar o idoso. É pensar que os velhos são material de descarte. Por favor, isso é um pecado grave. Este é o primeiro grande mandamento e o único que diz respeito a um prêmio. Honra pai e mãe, e tereis longa vida na terra. Este mandamento de honrar os idosos dá-nos uma bênção, que se manifesta desta forma: tereis longa vida. Por favor, preservai os idosos, e se perderem a cabeça, preservai-os de qualquer forma,
porque são a presença da história, a presença da minha família. E graças a eles eu estou aqui. Todos podemos dizer, graças a ti, vovô, vovó, eu estou vivo. Por favor, não os deixeis sozinhos. E isto de cuidar dos idosos não é uma questão de cosméticos, de cirurgias plásticas. Não. Trata-se antes de uma questão de honra, que deve transformar a educação dos jovens em relação à vida e às suas fases. O amor pelo humano que nos é comum, inclusive a honra pela vida vivida, não é uma questão para velhos. Trata-se antes de uma ambição que fará brilhar a juventude que herda as suas melhores qualidades. A sabedoria do Espírito de Deus nos conceda a abertura do horizonte desta verdadeira revolução cultural com a energia necessária. Até aqui, a citação do querido Papa Francisco. Quantas lembranças, quantos casos a partir desta reflexão de hoje. Olhemos para nós, para a nossa vida, para nossas famílias e tenhamos um imenso amor por aqueles que nos deram a vida e são o depósito da sabedoria de anos, de décadas. Gente que traz sabedoria de gerações. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. O amor cresce com a gente. A mãe
nunca esquece um filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Das Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. E embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus.